que durante o mês de janeiro está iniciando às 10 horas, nosso culto de louvor, de adoração e do momento de estudo da Palavra de Deus, né? Então vamos estarmos iniciando esse momento, agradecendo a Deus pela semana, agradecendo a Deus por nos permitir estar nesse dia juntos, porque esse é o dia que o Senhor nos deu. Nos alegremos, nos regozijemos nele. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe de todas as coisas. Então Deus tem um controle sobre todas as coisas e Deus sabe de todas as coisas. Então é importante, meus irmãos, que tenhamos isso em mente, saber que o nosso Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe como está o nosso coração, seja na alegria, seja na busca de respostas, mas Deus está presente em nossas vidas, conforme as suas promessas. Vamos, meus irmãos, abaixar nossa cabeça, vamos estar orando ao nosso Deus. Nosso Deus e Pai, nós somos gratos que o Senhor tem feito presença em nossas vidas. Nós sabemos que Tu está aqui conosco, porque temos estado sempre contigo, e que essa comunhão não fique somente no templo, mas fique no nosso dia a dia, em que podemos estar conversando contigo, estarmos com nossas mentes voltadas para Ti, estarmos com nossos corações agradecidos e com nossos corações em oração de louvor. Obrigado, Senhor, porque as Suas promessas são sempre cumpridas e as Suas palavras não voltam, as Suas palavras não passam. Por isso nós não voltam para trás e não passam. Por isso, Senhor, nós estamos aqui buscando a Tua presença, louvando o Teu nome e com nossos corações abertos à Tua palavra e à ação do Teu Espírito em nossos corações. Aceita, Senhor, o nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Salmo 86. Enquanto nossos irmãos da música vão vindo aqui para a frente, Salmo 86, versículo 11 e 12. Bem, está no nosso boletim, enquanto os nossos irmãos lá está no nosso boletim, Salmo 86, 11 e 12. Diz assim: Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o Teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o Teu nome. Os irmãos que estão com o boletim, vamos estarmos lendo juntos? Eu acho que nossos irmãos aqui também, alguns estão com o boletim. Todos juntos, Salmo 86, versículo 11 e 12. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o Seu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o Teu nome. Vamos glorificar o nome do nosso Deus. Que consolo. Bom dia, irmãos. Quem conhece esse hino, por favor? Há poucas pessoas. Eu quero pedir a ajuda dos irmãos que conhecem. Porque assim, a gente tem pensado aqui, meus irmãos, que assim, a nossa música precisa refletir o estado dos nossos corações. Então eu quero confessar para os irmãos aqui que esse é um hino que eu canto com uma alegria muito grande. Não é daqueles hinos que a gente canta assim: a Jesus Cristo contarei tudo. Sabe qual é? Que não é aquele hino de contrição, de coração apertado. É um hino de vitória, de satisfação. Então, eu queria só fazer um rápido ensaiozinho aqui com os irmãos.
na última frase do coro, que é assim: vou seguro. Agora uma diferençazinha que nós vamos fazer, ok? Uma alteração. Ó. Descansando no poder de Deus. Tá? Só essa viradinha. Ó. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Tranquilo? E nós vamos nessa batida então. Vai. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente sou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz, amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Nunca sem cessar irá descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém, amém. Baixar aqui. Os irmãos podem continuar descansando, viu? Fique à vontade. Mas se também se quiserem se colocar em pé para cantar melhor, pode ficar à vontade também, não tem problema nenhum. Amigo de Deus.
momento. Esse cântico que nós cantamos agora é muito mal compreendido. Algumas pessoas cantam esse cântico falando, mas não é isso que tem acontecido na minha casa. A minha casa está com luta, está com provação, está com divisão, está com problemas. Tá certo? E eu acho que a gente precisa compreender bem o que o Senhor tem falado para a gente a respeito de nossas famílias. Porque se você for olhar, se você olha para a sua família e vê assim, não é uma família perfeita, irmãozinho, dá uma olhada na palavra de Deus, dá uma olhada na Bíblia. Acha uma família perfeita. Acha uma família sem problemas. A questão nunca foi essa. A questão foi, no meio das crises, dos problemas, das tempestades, onde nós vamos colocar a nossa confiança. Quem vai ser o nosso socorro? Porque lá, a família talvez mais legal que a Bíblia narra é a família de Jó, homem perfeito. Já pensou? 7 filhos homens, 3 mulheres, cada domingão assim, um filho convidava a família toda para almoçar, para fazer o banquete, né, e festejar, né? Na segunda-feira de madrugada se acordava todo mundo para aquele momento de consagração ao Senhor. Então, que bonito, né? E o Senhor deixou o destruidor ir lá e acabar com tudo. Mas o Senhor tinha um propósito. O Senhor tinha um propósito. E o Senhor foi que agiu na vida de Jó, da sua esposa, para realizar a vontade dele. E é testemunho para cada um de nós até hoje, milênios depois. Então, eu queria convidar você agora para fazer uma oração de confiança, de declaração de confiança no Senhor. Vamos orar. Senhor, assim como disse Josué lá nos tempos passados, nós queremos dizer aqui também, Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o que eu peço, Pai, é a misericórdia do Senhor, para que o Senhor não nos deixe perder o foco no meio das adversidades, no meio das lutas. Pai, porque o que esse cântico aqui fala, eu acredito, Pai, que o Senhor quer trazer paz, o Senhor quer trazer harmonia, o Senhor quer abençoar. O que eu peço ao Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender o propósito do Senhor para as nossas vidas e sermos pessoas firmes, determinadas no propósito de deixar que seja o Senhor a reinar no nosso lar, seja o Senhor a construir nossas famílias, que seja o Senhor a fazer tudo o que precisar ser feito. Pai, que o Senhor nos ajude a abrir mão da nossa autoconfiança, daquela presunção que nós temos, que a gente pode fazer alguma coisa de especial, para que a gente possa sempre confiar inteiramente no Senhor. Realiza isso, Pai, te peço, nas famílias de cada um que está aqui. Pai, se agora, hoje, nesta manhã aqui, está presente nesse local, alguma pessoa que esteja profundamente preocupado com a sua família, Pai, eu peço que o Senhor ministre pelo Teu Espírito Santo o consolo e o conforto, Pai, mas também que o Senhor ajude a entregar tudo nas Tuas mãos. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém, Pai. Podem sentar-se. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Antes de nós partirmos só para o nosso desafio da jornada bíblica, só queria deixar um lembrete aos irmãos, que hoje às 6 horas nós temos nosso grupo, nossa equipe de intercessão missionária, com a irmã Rose e equipe, lá em cima, no outro prédio anexo. Então venham orar para as famílias também, nós oramos pelas famílias também, não só por missões, venham fazer parte dessa equipe de oração. Amém? Nós começamos neste ano a jornada bíblica, de leitura bíblica. E mais uma vez vou perguntar quem está fielmente fazendo a jornada bíblica. Levanta a mão aí. A gente está vendo que está diminuindo já o número de braços levantados, né? As pessoas estão deixando de fazer. Eu lembro que eu fiz uma brincadeira semana passada. Janeiro todo mundo faz, em fevereiro, daí no carnaval já começa a complicar a situação, né? E daí depois a jornada bíblica é esquecida, fica só o papelzinho lá. Então vamos ter essa disciplina, meus irmãos. Buscar a Deus também é disciplina. Deus fala conosco através da oração e leitura bíblica, né? E nós falamos com Ele somente através da oração. Por isso que nós temos que orar muito, como o Tomás falou, pelas nossas famílias, para que Ele esteja à frente dos casamentos, da criação dos filhos, dos relacionamentos em casa. E bem,
Hoje o versículo, né, que nós vamos decorar, na verdade é o mesmo de semana passada, mas nós vamos repetir ele, porque isso é um princípio muito importante no nosso dia a dia em casa. Vamos ler juntos, meus irmãos? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3:23. Que os nossos relacionamentos em casa sejam totalmente para o Senhor, porque é ali que nós vamos realmente demonstrar nossa busca ao Pai, e as pessoas de casa que realmente sabem se nós estamos buscando a Deus ou não. E que isso comece no nosso namoro, né? Para quem está namorando, como eu, orando muito e consagrando sempre ao Senhor, para ter um bom casamento, ter certeza que é isso. E assim, em meio às tribulações, sempre estar com o Senhor, buscando Ele em família. Então, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Agora vamos falar sem ele no Data Show? Vamos? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Amém. Gostaria de chamar o irmão Oswaldo Martins, à frente, que estará dando o estudo nesta manhã, sobre família também, e o irmão Edilson, para orar pelo irmão Oswaldo. Vamos orar para que Deus esteja. Hoje teremos uma. São 2 preletores hoje. Fato inédito aqui na. Tá certo. Bênção e dom. Que joia, muito legal. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor este casal que aqui está e clamar da Tua misericórdia, Pai. Eu sei que o Senhor tem algo especial para nós nessa manhã. Eu sei que o Senhor já começou a trabalhar no coração de cada um que aqui está. Eu espero, ó Deus, sinceramente, que a Tua palavra dessa manhã seja um diferencial nas nossas vidas, ó Deus. Por favor, ó Pai, que a Tua palavra realmente penetre na nossa alma e faça a divisão nela, feito faca de 2 gumes, ó Deus. Que seja nessa manhã uma manhã de bênção para todos aqui que estão, que as palavras que a Sidney e Oswaldo disserem venha da parte do Senhor para cada um de nós. Abençoe-os, por favor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, então. Bem, bom dia, irmãos. Nós estamos aqui com essa missão de hoje, falar um texto sobre a família. O tema hoje é família, onde cultivamos a presença de Deus. Vamos iniciar então pela leitura do texto, o qual eu vou fazer. Os irmãos acompanhem então, que em cima desse texto será baseado o nosso estudo de hoje. Livro de Crônicas 13, de 1 a 14. 1 Crônicas 13, de 1 a 14. Todos já acharam? Eu não estava achando, mas é porque estava sem o óculos. Irmãos, vamos ler então? Vamos lá. Davi dispõe-se a trazer a arca a Jerusalém. Consultou Davi os capitões de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus.
porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso parece justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi todo Israel, de Sior do Egito, à entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab. E Uzé e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o povo alegravam-se e perante Deus, com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu-os a mão a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca. Morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus, e naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Eu vou repetir então esse último versículo, irmãos, que diz assim, que é o 14. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Irmãos, nesse texto que nós lemos, nós vamos falar o assunto de hoje. Sobre família, eu evidentemente teria que trazer a minha esposa também, porque o que eu posso falar sobre as nossas experiências que nós tivemos na nossa vida. Nós nos conhecemos em 1958, eu tinha 18 anos, ela tinha 17. E lá para cá, nós estamos juntos há mais de 55 anos, e a gente teve muitas experiências na nossa vida, no qual nós começamos, e estamos até hoje. Temos 4 filhos adultos, e temos 7 netos adultos também. Só o bisneto que não chega, o pessoal está regulando, está só esperando. Muito bem, irmãos. E esse texto histórico dele, os irmãos já conhecem. Essa arca ficou para trás naquelas guerras de Saul com os filisteus. E então Davi, quando ele resolveu criar a cidade de Jerusalém, no Monte Sião, ele então resolveu buscar essa arca e preparou lá um tabernáculo, mais ou menos como era no tempo de Moisés, e foi buscar essa arca. Só que ele pensou um pouco mais ou menos como humano. Ele falou assim: bom, vamos buscar essa arca, vamos fazer um carro novo, uns bois bonitos, todo mundo vai enfeitar, vão vir cantando e vão buscar a arca. Enfim, acho que ele pensou mais num show do que propriamente no ponto de vista espiritual. E não deu certo. Houve esse problema de usar um assunto a ser conversado numa outra hora, mas os irmãos percebem que não deu certo. Então, por quê? Porque essa arca, como vem lá no Velho Testamento, no livro de Moisés, ela tem que ser só carregada pelos levitas, né? Que eram os levitas, que eram aquele povo que eram povos sacerdotes. E então não deu certo, ela ficou. Daí Davi, ele deixou essa arca nessa casa. Depois, posteriormente, Davi fez direitinho, convidou os levitas para que viessem buscar a arca, e ela foi
para Jerusalém como ele queria. E esse período que essa arca ficou ali, nessa casa, essa arca que representava naquela época a presença de Deus. Assim que o povo cria, desde lá quando Moisés foi trazer seu povo do Egito para a terra prometida. E depois Davi, então, assim, levou a arca e voltando, então, como está dizendo, essa arca, o tempo que ela ficou naquela casa, aquela família prosperou muito. Em resumo, o que tem a ver com o nosso tema hoje? Enquanto a presença de Deus, enquanto Deus esteve naquela casa de Obed-edom, aquela família foi tudo bem, progrediu e tudo lhe correu bem. Não é? É em cima disso que nós estamos hoje e que vamos falar dentro desse nosso assunto. Né? Evidente, eu falei que vou falar sobre meus testemunhos, porque é sobre família. E eu construí uma família como Deus criou no princípio as coisas, depois o homem, ele criou também uma ajudadora. Foi a Eva, que tirou da costela de Adão. Então, eu também tenho minha ajudadora, que está comigo todos esses anos, né? Irmãos, esse mais ou menos, que é a abertura que nós temos, eu queria agora, o segundo item. Irmãos, Deus está nesta casa? É a pergunta. Por quê? Porque consta uma história ou uma lenda que os povos cristãos que viveram na Groenlândia, eles chegavam nas casas. Muito bem. Então, na Groenlândia, um costume que existia. Uma família ia visitar outra, ou uma pessoa, ele batia na porta e dizia, e perguntava, Deus está nessa casa? Era um costume que se tinha naquela época. Então, isso é uma coisa que se criou naquela época, naquela região. E era muito importante que Deus estivesse na casa, que é nosso assunto de hoje. Pelo texto bíblico que nós lemos, percebemos que quando a arca esteve ali na casa de Obed-edom, ele progrediu. Foi tudo bem para ele, Deus abençoou aquela família. Então, será que seria essa a solução para nós? Que tal nós fazemos uma arquinha, assim, uma miniatura, e pôr na nossa casa e pronto, todos os problemas estão resolvidos? Não é bem assim, né, irmãos? Nós não podemos criar coisas assim que queiram servir que venha substituir a Deus. Por quê? Porque nós estamos numa outra era hoje, como foi no livro do Evangelho de João, capítulo 4, aquele diálogo de Cristo com a mulher samaritana. Ela questionou mais ou menos isso. Naquele tempo tinha a separação dos judeus e dos samaritanos. Tinha a igreja judaica, a igreja de Jerusalém, e tinha a igreja dos samaritanos. Ela falou assim, era no Monte Serizim. Ela falou assim, eu não sei em quem que eu vou, como é que eu vou crer. Eu vou no Monte Sião ou vou no Monte Serizim? Tinha as duas. O que Cristo falou com ela, que é uma doutrina que inicia aí muito importante. Ele falou, haverá um tempo em que não se orará, não se vai crer nem num monte nem no outro monte. Haverá um tempo em que se crerá em espírito e verdade. É esse tempo que nós estamos agora. Então não precisamos de nenhum objeto, nada que venha a ser. Nem mesmo uma Bíblia aberta lá em casa, nós estamos a 23, venha resolver nossos problemas. Temos que viver a Bíblia, viver isso em família. Como estamos falando de família, eu vou tentar simplificar a minha vida, como é que eu cheguei até aqui, como é que eu conheci o Evangelho. Me lembro o pastor Gerson, que começou com a minha avó também. Minha avó é uma imigrante italiana, eu não sei como que começou na família dela, mas ela iniciou, se converteu lá em Lins, naquela região, pelos missionários da igreja metodista, que criaram ali em Lins um colégio,
e também outro em Piracicaba. E eles desenvolveram muito, essa igreja metodista de Lins foi muito importante para isso. E minha avó e algumas tias que viveram essa época e foram convertidos e começaram o evangelho. A minha avó tinha 10 filhos, 2 filhos e 11, e 9 filhas. Então, desses 2, o mais velho estaria sendo dedicado ao ministério e tal, mas com 18 anos ele veio a falecer através de uma doença que, pelo que me consta, talvez uma apendicite daquela época que se dava e se morria. E meu pai, depois disso, meu pai não foi para a igreja. Eu nunca vi ele ir para a igreja, nem a minha mãe. Mesmo assim, os 6 filhos deles, que eu sou o 6º, a minha avó pegou, levou e batizou na igreja metodista. Minha avó fazia questão disso. Daí minha avó veio a falecer. Aí, em casa, a coisa mudou e tal, se afastaram da igreja, tudo bem. Algumas tias minhas ficaram na igreja. Eu tenho tias que foram quando começou a Igreja Batista de Lins, fez aquele primeiro grupo que criou a Igreja Batista de Lins. Dali eles desenvolveram essa igreja. Hoje parece que tem 3 igrejas batistas lá em Lins. E como meu pai não teve nem minha mãe, eu fiquei meio assim, isolado. Toda a minha família em casa, que nós somos em 8 filhos. E então não tivemos. Eu não sei como a mim coube assim uma coisa estranha, mas veio. Eu sempre fui na escola dominical da igreja metodista. Não sei quem é que me levava, eu sei que eu ia. Lembro muito bem disso. Tinha uns colegas que eram até gêmeos, 2 meninos, a mãe deles sempre dava me convidar, eu ia com eles algumas vezes. Então, dessa maneira, eu fiquei indo para a igreja metodista. Depois, fui crescendo em outras situações, né? Daí, adolescente, jovem, a coisa mudou um pouco e eu tive que daí pensar como é que eu faria. E eu não sabia como fazer, mas eu tinha uma cabeça assim que eu deveria, sinceramente, encontrar uma pessoa para me casar que fosse da igreja, não importava a igreja, eu tinha isso na minha cabeça, tinha isso comigo. E assim foi. Então, quando eu conheci a Sidney, daí eu soube que ela era da igreja, da família dela, que vinha da região de Pirajuí, é da igreja independente, um trabalho muito bonito lá também. E tinha uma igreja em Lins, só que Lins a igreja era IPB, a igreja presbiteriana, da qual ela frequentava, e eu passei a frequentar. Quando nós casamos, daí fomos morar em Bauru, aí que eu continuei indo para a igreja de fé, continuando a minha vida. Nós casamos com eu 21, ela 20 anos, faz tempo já. Mas, nesse período nosso de mais de 50 anos de convivência, nós fomos felizes. A gente começou a vida com muito pouca trabalho, sempre foi eu que trabalhei, vieram os filhos logo, mas eu insisti, continuei estudando e a gente, graças a Deus, hoje está bem. Só um detalhe que eu vou contar para vocês. A Sidney, quando eu conhecia, não era a Sidney, ela chamava Neide. Bom, era a Neide. Por quê? Porque ela tinha o nome de Sidney, mas ela não gostava desse nome. E ninguém chamava, ela não contava para ninguém que chamava Sidney. Então, eu, que era namorado dela, era Neide. Um dia ela tinha uma carteirinha de estudante, eu falei, deixa eu ver. Ela, não pode ver, porque aí estava o nome certo. Não conseguia ver. Mas eu já sabia, porque eu a conhecia através de uma prima dela que já me deu a dica, olha, o nome dela é esse, ela não gosta que fala. Então tá bom. Então era Neide, sempre foi Neide. Em compensação, nessa época também, lá nessa região, eu era chamado de gordo. Não era gordo, mas era chamado de gordo. Não sei por quê. Porque eu tinha um irmão mais velho que era gordo, então eu era o gordinho, fiquei virando gordo. Até tem gente da família dela que até hoje me chama de gordo. E assim foi essa nossa fase de mocidade e fomos. Aí, ela tinha uma irmã sempre junto com ela. E a irmã dela é chamada de Neide. Esse negócio de moças abreviar já tinha aquele tempo, né? A gente falava Neide, falava Ney. Ney daqui, Ney dali, Ney dali.
Falei, bom, como é que eu vou chamá-lo? Eu precisava agora, já um certo tempo de namoro, eu já fazia alguma coisa mais carinhosa, né? Então ela me chamou no de bem. E foi até bem até hoje. Até o papagaio lá em casa fala, bem, aprendeu também. E de Ney, eu falei, bom, como é que eu vou fazer? Bom, Ney, diminutivo, Neizinha. Então, até hoje é Neizinha. Né? Eu falo, por que é Neizinha? Por causa disso. Não é por causa de Cid, não é por causa de Neide. Irmãos, então essa é a minha ajudadora, que vivemos esses anos todos, da qual a gente vai compartilhar com vocês algumas experiências nossas, na nossa vida, né? Deus está nessa casa? Ela pergunta. Vamos ver. Segundo item, a importância da presença de Deus na família. Eu, infelizmente, não tive essa experiência. Apesar de eu estar frequentando a igreja e tal, mas em casa não tinha essa experiência. Tinha umas tias minhas, e interessante que dos 8 filhos da minha mãe, de casa, eu estava falando para vocês essa mágica que aconteceu com a gente, de eu ir por esse caminho, mas todos os outros meus irmãos não. Tinha um que começou na Igreja Batista por influência de algumas primas, namorada que ele tinha lá, depois já desistiu. E um outro que sempre foi na Igreja Batista. Esse nunca quis batizar, mas ele ficou em cima do muro, mas ele defendia e sempre ficou, mas aquele tipo que não decidiu, mas gostaria de dizer que era. E dos 8, eu sou o único e graças a Deus fui. Eu, na igreja presbiteriana, eu aprendi a doutrina da predestinação. Que eu acredito muito nisso aí. Eu acho que eu fui um predestinado. Eu tenho comigo, tenho certeza que Deus me deu o dom da salvação. Muito bem? Então, mas na casa dela, da minha ajudadora, era diferente. Ela tinha uma mãe muito crente, 9 filhos, muita dificuldade, zona rural, moravam na zona rural, na região de Pirajuí, que tinha igreja, um bairro próximo chamava São Luís, tinha uma igreja, e onde eles moravam, ali na fazenda, tinha uma outra igreja que não tinha ninguém perto, uma igreja isolada. Uma igreja que eu cheguei a ver na escola dominical, 150 pessoas matriculadas, uma zona rural. Era coisa como é que o evangelho naquela época ele existiu. Isso em família, essa experiência de a importância da presença de Deus na família, ela vai agora nos contar alguma coisa de experiência sobre a mãe dela e a família dela que teve essas experiências. Penso vocês que eu vou falar assim, né? Eu escrevi. Mas ele esqueceu de falar que na nossa aliança está escrito bem e Neizinha. Na nossa aliança de 50 anos. Eu quero falar da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que foi o exemplo na nossa casa. Todos os meus irmãos foram para a igreja, porque a minha mãe era uma mulher que não estudou, sabia ler e escrever, mas nunca fez uma faculdade. Mas a minha mãe era uma mulher muito sábia. Nós somos de família italiana, 100% italiana, que meus pais, meus avós vieram da Itália. Não sei como é que eles se tornaram, porque minha avó também era evangélica, meus tios. Eu não sei como isso começou, sabe? Mas a minha mãe sabia conduzir a nossa vida e nos ensinar a ser pessoas de bem. Até a gente tinha que fazer o serviço de casa. Naquele tempo a gente morava na fazenda do meu pai. Era uma fazenda grande, tinha muito serviço. A gente não trabalhava na roça, mas a gente cuidava do serviço de casa. E às vezes a gente ficava com preguiça de limpar a casa, que a casa era muito grande. Mas a minha mãe, muito sábia, falava assim: eu quero essa casa arrumada, com flores no vaso. Isso era todo dia, não pensa vocês que era só fim de semana, não. Porque sabe o que ela falava? Que a gente falava assim: ah, mãe, mas não vai chegar visita, nada, porque a gente geralmente arruma muito a casa quando as visitas vão chegar, né? Mas ela falava assim: mas nessa casa mora um hóspede permanente. Sabe quem era o hóspede permanente? Deus.
Então, como Deus morava naquela casa, a casa precisava estar organizada, porque ele estava lá todos os dias. Ele não vinha só fim de semana, sabe? Então, ele vinha assim todos os dias, então a casa estava sempre em ordem por conta disso. Então, quando ela me ensinou isso, de que o hóspede permanente da nossa casa era Deus, então eu mantenho a minha casa sempre em ordem. Às vezes está umas almofadas, alguma coisa fora do lugar, e eu me lembro disso. Isso aí é uma lição de vida para mim. Eu gosto muito de cozinhar, todo mundo sabe, então a minha geladeira está sempre organizada, sempre cheia, né? Nos domingos de manhã, minha mãe tirava a gente da cama às 5h30, porque nós morávamos na fazenda, e na fazenda seguinte tinha uma igreja, que é essa que o Oswaldo falou. E nós íamos para o culto matinal, que começava às 6h da manhã. Era um culto assim de oração. Todos nós íamos. Meu pai, às vezes estava meio escuro, meu pai ia até com um lampião, sabe? Então a gente ia. E lá a gente fazia as nossas orações e ficávamos para a escola dominical. A minha mãe teve 9 filhos, como o Oswaldo já falou, e todos moravam na fazenda. E lá na minha casa reinou muita paz. Eu estava falando para o Oswaldo que eu nunca vi uma discussão entre meu pai e minha mãe. Se tinha alguma coisa, a gente nunca via, né? Eles nunca discutiam na nossa presença. Então, e a minha mãe fazia comida para os empregados que não moravam lá, que não tinham família, que moravam no galpão que tinha na fazenda. E a minha mãe preparava a comida, botava nas marmitas, e eu é que levava de cavalo na roça. Então, a minha mãe punha as marmitas todas em cima da mesa e orava, agradecendo a Deus pela refeição e pela vida dos nossos empregados. Isso era todos os dias. Então, teve empregados da minha mãe que se converteram, né, foram para a igreja, de tanto que a minha mãe era persistente no Evangelho. Essa mulher me ensinou a ser a pessoa que eu sou hoje, a ensinar os meus filhos tudo de bom que aprendi com ela. E a passar à minha família todas as lições que ela ensinava da Bíblia para a gente. Meus filhos são pessoas boas, as filhas são boas donas de casa, apesar de trabalhar fora, mas elas sabem receber, são boas donas de casa, sabem cozinhar, porque isso eu passei para elas o que eu aprendi com a minha mãe. Então, eu acho que isso a gente tem que passar, porque se Deus mora na nossa casa, nós precisamos fazer das nossas filhas boas esposas, boas donas de casa, não é verdade? Então, isso eu passei para os meus filhos. Meus netos são ótimas pessoas e aprenderam a respeitar e amar o próximo e também a Deus. Está presente na vida deles o Deus da misericórdia. O Oswaldo e eu estamos sempre fazendo reuniões de oração com eles e falando do amor de Deus. Nossa família é bastante unida. Nossos filhos, genros e netos, e eu posso dizer que eu e Oswaldo somos felizes. E Deus tem nos ajudado muito nessa batalha a ter uma família feliz e fazer com que Deus more no nosso lar. E é essa a minha história que eu tinha que contar para vocês. Bem, evidentemente, resumindo, para a importância da presença de Deus na família, é levar os filhos para a igreja. E com aquele espírito, não de que eu levo o filho para a igreja vai ensinar. Não, eu começo a aprender em casa. A igreja é um complemento, né, que vai fazer. E tem essa ideia de que levando o filho para a igreja está resolvido o problema. Não, começa em casa, né? Essa é importante, a presença de Deus na família, se comporta dessa maneira. Mais um item. O próximo item é preciso que cada casal cristão creia que foi Deus o autor da sua união conjugal. A gente se casando assim mais novo, no nosso caso, o jovem tem assim diferente, modo de pensar, é muito bem de mim. Eu acho que a gente, cada 10 anos que a gente passa na vida, a gente muda muito, né? Eu com 20 anos
era um, com 30 era outro, 40 outro, com 70 que eu já tenho outro, eu acho que com 80 eu vou ser outro, não sei até onde é que eu vou. Mas eu acho que a gente muda. E o jovem não tinha assim, muito essa capacidade de ver isso aí, mas os um pouco mais velhos já percebiam, né? Mas as pessoas tinham, de alguma maneira, consciência disso. Ia casar porque Deus, né, participou, não é? E que foi Deus autor da sua união conjugal. Esse é o princípio da felicidade no casamento. Se a pessoa não for assim, corre um risco. Vou dizer que não vai dar certo. Há pessoas que, pelo contrário, que futuramente as coisas mudaram. Mas seria isso aí, né? Por quê? Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja hoje. Conforme aquele diálogo de Cristo com a mulher samaritana, deixou bem claro isso. Hoje nós estamos aí crendo em espírito e em verdade. A igreja não é o templo, a igreja somos nós. Nós somos a igreja militante, e somos todos os salvos, né? Ou todos os santos, os separados. E depois vem a igreja triunfante, a que sobe para o céu. E essa igreja somos nós. Nosso comportamento tem que ser todo em cima disso. E ter sempre esse sentido de Deus participando da nossa vida, até no casamento. Ainda continuando sobre a nossa vida conjugal, nossa vida familiar, eu só quero voltar um pouquinho lá, dizendo que meus pais não eram crentes, mas eram pessoas idôneas, nos ensinou muita honestidade, toda a minha família, meus irmãos, todos sempre foram nessa linha de honestidade. Meu pai preservava muito por isso. Nós tínhamos 6 filhos homens. Meu pai fumava, mas nunca deixou ninguém fumar, entendeu? Ele tinha uns princípios assim. Algumas coisas erradas aconteceram, mas a linha principal disso, ter os meus irmãos que são vivos, tem essa linha aí. E essa igreja militante aqui na Terra, ela tem que ter um comportamento nessa linha. Eu trabalho em obras. Eu sei que ela foi embora para a casa dos pais dela, que mudaram para o norte do Paraná, e eu fiquei ali e fui trabalhar em Tupã, na Alta Paulista, numa obra de construção de estradas, em 1960. Depois a gente ficou longe, falou, temos que casar, porque não tinha jeito, porque para ir da ilha onde ela morava, não tinha asfalto, nada, aquela terra roxa do norte do Paraná, era duro atravessar. Chovia, você não andava, porque era terra, né? E se não chovia, uma poeira que não enxergava nada. Então a gente casou logo. E fomos, aí eu fui indo para Bauru, até nós casamos, fomos morar em Bauru. Depois de Bauru, uma obra fui para São Roque, aqui perto, depois vim para Sorocaba, do qual fiquei até hoje, porque nessa andança tinha que parar um lugar para os filhos crescerem, estudarem, o que acontecia com a gente. Então ela vai contar também um pouco da nossa vida de Bauru para frente. A vida não foi fácil, né, gente? Todo mundo sabe que a gente começa do nada, mas a gente teve sempre Deus comandando a nossa vida. Então, isso foi muito importante para nós. Quando nós mudamos para São Roque, porque lá em Bauru, Oswaldo foi até presidente da mocidade na igreja presbiteriana de lá. Você vê, há pouco tempo que ele tinha ido comigo para a igreja. Assim que casamos, ele foi presidente da mocidade. Aí nós tivemos que mudar para São Roque por causa da construção da Castelo Branco. Aí nós não tínhamos igreja. Começamos a frequentar uma igreja metodista, né, bem? Que tinha lá em São Roque, mas era muito longe. E a gente conheceu umas pessoas presbiterianas que moravam lá. O que nós fizemos? Fizemos da nossa casa uma igreja. Conhecemos um pastor aqui de Sorocaba, o pastor Abimael Campos Vieira, e ele passou a fazer o culto na nossa casa. Então, reunimos as pessoas que eram, os vizinhos, a gente convidava também, e a minha sala tornou-se uma igreja para evangelização. Aí, lá era feito batismo. A minha filha Verônica mesmo foi batizada lá na minha casa, porque era a igreja que nós tínhamos, e outras crianças também.
Aí nós ganhamos um terreno, construímos o Oswaldo conseguiu material, nós construímos uma edícula nesse terreno que o Senhor nos deu e passamos a frequentar essa edícula, que hoje a Igreja Presbiteriana de São Roque é construída neste lugar, que se tornou igreja, é uma igreja já bem formada, grande, e quando é aniversário da igreja, nós somos convidados para ir lá, porque nós fomos os fundadores daquela igreja, né? E Deus, com isso, Deus tem nos abençoado. Quando mudamos para cá, fomos frequentar a Igreja Filadélfia, aí na Avenida São Paulo. Trabalhei como presidente da Sociedade Feminina há muitos anos, e fundamos a igreja da Vila Fiore, que também fui presidente da Sociedade Feminina, trabalhei 8 anos lá, e esse foi a nossa luta. Hoje nós não conseguimos trazer os nossos filhos para a igreja, trazemos só o Oswaldo, as nossas filhas não vêm. Mas nós temos um calendário e todo segundo sábado do mês, nós nos reunimos com nossos filhos para ler a Bíblia. O Oswaldo fala sobre a palavra de Deus e nós oramos. Todos oram, demos uma Bíblia para cada filho, cada neto. As meninas minhas eram membros de igreja, só que o tempo passa e a gente não manda mais nos filhos. Cada um tem a sua vida, mas a gente está sempre orando com eles para Deus um dia que eu olhar para essa igreja e ver todos sentados aí vai ser a maior alegria da minha vida. Mas Deus tem o tempo dele e nós respeitamos isso, mas nunca deixamos de orar pelo nosso lar, porque eu sei que Deus mora lá na minha casa. Isso eu tenho certeza e eu posso falar para vocês que é uma grande satisfação. Meu marido é um grande homem, que a minha mãe falava que nem com lanterna acesa eu não ia achar outro. Então, ele é muito... Olha, eu acho que Deus deu o companheiro certo para mim. Porque eu sou meio espavitada, assim, meia brava, né? Ele não, ele é a calma em pessoa. Então, juntou a minha agilidade, né? Porque eu sou 1000 por hora e ele não. Ele já é 50, 20, assim, né? Então, Deus junta uma pessoa assim com a outra, que é para dar certo, sabe? Porque se fosse 2 igual eu, não ia dar certo. Então, mas eu quero falar para vocês que Deus é a bênção na nossa vida. Deus mora lá em casa, com certeza. Muito bem. É preciso que cada casal cristão creia que foi Deus o autor da sua união conjugal. Eu creio nisso. Irmãos, esse é um grande princípio, que nós ainda estamos em tempo de que aconteça isso. Se não acontecia, vamos passar a acontecer. Eu, pela minha experiência, digo que vale a pena, não é, irmãos? Mais um item lá. Família onde cultivamos a presença de Deus. Esse item 4 desenvolvendo uma vida devocional pessoal, conjugal e familiar. Por outro lado, que Deus fará morada em nossa casa, nosso lar, quando cultivarmos uma vida devocional pessoal, conjugal e familiar. Basicamente, isso aí, irmãos, é que a igreja trabalha em cima do culto doméstico, né? O culto doméstico é muito importante nessa questão aí desse desenvolvimento espiritual. A igreja trabalha com aquele manual diário, né? Era o pão diário, hoje tem outro nome. Isso. Então, aquelas pessoas, aquilo já não é tudo, mas ajuda, é uma maneira de a família se reunir e ler aquele versículo e ver aquele estudo que aparece lá. O culto doméstico é muito importante para isso. Eu acho que os exemplos dos pais também, né, é muito importante para os filhos, né? Os filhos seguem os passos dos pais, não é? Porque para que não aconteça, como eu vi contar uma história, que uma criança falou para a mãe:
depois de uma discussão com o pai e a mãe, ela fala para a mãe assim: mãe, vamos mudar lá para a igreja? Por quê, filha? Porque lá na igreja o pai é bonzinho. Em casa não era. Essas coisas, as pessoas têm que ter domínio sobre isso aí, né? Tem que ter domínio para que os pais, né, possam estar realmente sendo exemplo. A Sidney, com todos os pais delas, assim, nunca brigaram. Os meus não brigavam, eu se briga, discussão de boca assim. Por quê? Eu achei a mãe dela muito sábia, realmente. Eu vi eles não discutindo. Ele era um cara, mas como ela falou, ele é bem mais calmo, e ele estava sempre numa boa. E ela puxando ele. Quando um dia, ela exagerava, aí ele dava uma erguida, mas ela recuava. Ela recuava sabidamente, e a coisa entrava no normal. É isso que precisamos ter, irmão, essa sabedoria que vem de Deus, que é para a gente se conviver, comportar, para a gente, no lar da gente, podemos realmente, né, dizermos isso, né? Quando cultivamos uma vida devocional pessoal, conjugal na família, Deus fará morada na nossa casa. Deus está lá sempre. Precisamos agradar a Deus de alguma maneira, né? Eu acho que esse conceito de casamento tem mudado um pouco. A igreja está tentando manter a tradição, né, daquela história do namoro, noivado, casamento, mas as coisas do mundo entram muito na igreja e essas coisas são passadas, são passadas para trás, não são consideradas os novos casais. Eu gostaria de ler, que os irmãos querem acompanhar essa leitura, no livro de 1 Pedro 3, de 1 a 7. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Essa questão no lar, essa questão de quem manda, quem não manda, e a questão de submissão, eu queria ver nesse texto aqui que Pedro escreve para nós, nessa passagem aqui, de 1 Pedro 3, de 1 a 7. Os irmãos já encontraram? Muito bem. A vida exemplar cristã, dever dos casados. Então o apóstolo Pedro escreve o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se extraviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, atraia como dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida devida, para que não
para que não se interrompam as vossas orações. Essa questão de comportamento, de submissão e tal, é um tema assim tanto polêmico. E não estou defendendo aqui o machismo nem nada, mas esse comportamento que a Bíblia pede para as pessoas, elas às vezes são mal entendidas, né? Desse capítulo de submissão, que a gente queria falar sobre a vida conjugal em casa, a Cília gostaria de ler um texto que aparece no livro que a gente estivemos lendo para isso aqui. É um texto que fala sobre missão. Ela acha que o que está escrito aqui, ela acha que é o jeito que ela considera, né? Vamos ouvir então. É no livro de Sua Família Pode Ser Melhor, de Jaime Kemp. Eu acho que já muitas pessoas já leram. Porque quando fala em submissão, as mulheres ficam meio assim, não é mesmo? Que a gente acha que a gente está lá embaixo, não é? Mas eu achei o texto aqui que é o que é submissão. E eu vou ler. Esse livro aqui veio, você segura para mim bem. É em 1 Pedro, esse texto que Oswaldo leu. O apóstolo dá uma ordem às mulheres: sede. O verbo está no imperativo. Não é uma opção, é uma ordem. Mas o que, na verdade, é submissão? Quero compartilhar a melhor definição de que já encontrei. Submissão é render uma obediência inteligente e humilde a uma pessoa investida por Deus de poder e autoridade. A palavra submissão é formada de duas palavras: sub, que significa debaixo de, e missão, que significa vocação ou profissão. A mulher submissa é aquela que está debaixo da missão do seu marido. Creio que todas as esposas devem questionar-se: será que aquilo que estou fazendo, minha carreira, meu trabalho fora de casa, está contribuindo para a missão e para a profissão do meu marido? A princípio, temos a impressão que Deus está sendo injusto com as mulheres, mas creio que ela só poderá realizar-se realmente através da realização do seu marido. Eis alguns aspectos inerentes à submissão da mulher. A submissão faz parte da própria natureza feminina. Em Gênesis 2:18, Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Há uma versão mais antiga da Bíblia que conduz a palavra auxiliadora como ajudadora. Literalmente, esta palavra significa alguém que está ao lado para completar, ajudar, complementar e apoiar. O homem, para alcançar seu objetivo na vida, precisa de uma companheira. O papel da mulher é ampliado pela palavra idônea, que significa semelhante a ele, isto é, alguém que concorda com ele mental, física e espiritualmente. Em outras palavras, o homem é incompleto sem a mulher, e há uma mulher perfeita para cada homem, conforme indica a palavra idônea. Naturalmente, o casamento é um princípio universal para o homem e a mulher, exceto para aquelas pessoas que são chamadas para permanecer solteiras. Então, é isso aí sobre submissão. A gente, às vezes, quando lia sobre submissão, a gente ficava meia... As mulheres ficavam assim: que eu tenho que ficar por baixo, né? Mas não é. Deus já fez nós da costelinha lá do Adão, que é para nós ficar na mesma altura deles, né? Então, é isso. É ser uma esposa que complete o homem. Porque eu acho que nós, sem os maridos também, não somos completas. Porque eu me sinto bem com Oswaldo me amparando, né, protegendo. E isso é muito importante, que o homem proteja a nossa casa, seja uma pessoa que está com mais autoridade, né? Eu acho isso muito bom. Os filhos respeitam o pai deles mais do que eu, né? Isso é verdade. Pai, tudo é pai, né? Mas não tem importância. Se Oswaldo é uma grande pessoa, então eu acho que meus filhos têm que se espelhar mesmo nele para serem pessoas idôneas também. Obrigada.
Bem, irmãos, concluindo o estudo de hoje, aquela pergunta primeira, como é que nós fizemos? Nós colocamos, Deus está nesta casa? Foi isso aí, né? Que nós perguntamos. Agora nós estamos perguntando, Deus está na sua casa? Deus está na sua casa? Bem, nós conversamos aqui as nossas experiências, que a gente, sim, Deus estava na nossa casa. Chegamos até aqui, já de 55 anos que a gente nos conhece, e 52 de vida em comum. Eu não gosto de falar certas coisas, por exemplo, voltar a falar em Calvino, sobre os pontos de Calvino. Mas no quinto ponto de Calvino, o que ele fala assim? A perseverança na fé, ou perseverança dos santos. Apesar de Deus nos dar o dom da salvação, nós temos que perseverar na fé, temos que perseverar. Temos que viver na fé. E tudo que nós falamos agora, isso faz parte disso. Gostaria que pessoas me ajudassem, pega o microfone, pessoas me ajudassem nessa leitura desses textos aí, que fala sobre perseverança. No lar, em tudo mais, que a gente esteja. Eu gostaria que as pessoas escolhessem um texto, nós vamos passar para ler, tá bom? E essa perseverança na fé, ou dos santos, faz parte de nossa vida, depois da gente se converter, vivendo na presença de Deus, e aquela intimidade que nós temos com Deus. Isso sim vem a completar a nossa vida, não é? Então, o primeiro texto que fala sobre perseverança é em Marcos 13:13. Quem já leu ali? Marcos 13:13. Quem que achou para nós aí? Marcos 13:13 diz o seguinte: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo, e quem disse isso foi Cristo, que falou isso, dizendo na sua mensagem. O texto de Lucas 21:19. Alguém? Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Também Cristo que disse, né? Cristo que disse isso depois de problemas de tribulação, de sofrimento, os que perseveraram ganharam a salvação. Hebreus 10:36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Com a perseverança, vamos alcançar a promessa. Fala em Hebreus. Depois de Apocalipse 14:12. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Muito bem. Esses são alguns textos apenas que a gente falou, né? E que isso são a perseverança. De formas que a gente, numa vida cristã, né? Na vida cristã, a gente vive às vezes só, depois a gente vive em comum, se casa e tem a vida em família, tem filhos, tem netos, assim por diante. A gente tem que realmente estar cultivando a presença de Deus em nosso lar. Isso é muito importante. E além de tudo isso, em cima disso, nós temos que perseverar na fé, para que possamos ganhar a nossa alma realmente. Irmãos, estamos encerrando essa aula, essa conclusão. Se alguém queira acrescentar alguma coisa, ou queira perguntar alguma coisa.
Então nós temos isso para dizer. Obrigado por tudo. Tchau. Tchau. Nós agradecemos ao nosso irmão Oswaldo, nossa irmã Sidney, as experiências que temos dos nossos entes queridos, né? Eles fazem com certeza são sementes que são lançadas em nossas vidas e vão germinando aí, né? Eu tenho tanto meus bisavós. Minha bisavó materna foi fundadora da Igreja Batista de Marechal Hermes, no Rio de Janeiro, e meus bisavós paternos foram fundadores da Igreja Metodista de Cascadura, Rio de Janeiro. Então, toda uma história. Alguns com certeza desviaram, mas as sementes são lançadas, e a importância de Deus na família, né? Então, isso é muito. Deus abençoe nossos irmãos Oswaldo e Sidney. Passar algumas informações. Deixa eu trocar aqui o microfone. O pastor Elias, ele retorna já no próximo domingo. Já está encerrando já as férias dele, né? Férias passam rápido, né? Isso com certeza. O Eric já se encontra na Bolívia. Ele embarcou às 11 da manhã. Nós estivemos ali até no embarque. E ele saiu às 11 horas da manhã aqui e chegou às 11 horas da manhã lá. É porque o avião é rápido, né? O avião é muito rápido, então ele, em menos de um minuto, já chegou lá. Por causa do fuso horário, era para estarem chegando 1h da tarde lá, chegaram 11 horas da manhã. Então, mas já estão lá trabalhando e com certeza sendo usado por Deus. A Andressa no Peru, a Monize retorna agora dia 1º de Honduras e 2 dias depois vai para São José dos Campos está se preparando para um outro ministério na área de missões. Então, estamos orando aí. E o Felipe, hoje à noite estaremos orando pela sua vida. Está agora numa outra missão, numa comissão, né, para o Haiti. Agora, dia 1º, viaja para o Haiti. E ele está arrecadando até hoje à noite remédios. Então, se alguns irmãos quiserem doar mais alguns remédios, trago até logo mais à noite, que estará levando para o Haiti. Então, se ainda tem alguns remédios que você queira estar doando para o projeto, já foi bastante, alguns remédios já foram, outros já estão seguindo com ele. Amanhã já está seguindo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro indo para o Haiti. Certo? Lembrando, meus irmãos, que no próximo domingo, a nossa escola bíblica dominical volta às 9 horas, tá? Às 10 horas, nosso culto, escola bíblica dominical, foi no período de janeiro. Então, no próximo domingo, é o primeiro domingo de fevereiro, nossos cultos, escola bíblica dominical, passa a ser às 9 horas da manhã. E hoje os irmãos não se espantam quando estiverem chegando ao culto da noite, porque com certeza vai estar muito agitado aqui, porque vai ter um jogo do campeonato aí paulista e o Palmeiras vai estar jogando aqui. Então talvez vai estar muito agitado aqui. O jogo deve terminar umas 15 para as 7, 10 para as 7, mais ou menos isso. Aí vai ser quando as pessoas vão começar a estar se retirando aí. Então não se espante quando você chegar e você não saber o que você vai fazer. Só arrumar um jeitinho, colocar o carro no lugar seguro e depois, 10 para as 7, 7 horas, já vai estar esvaziando já o local aqui. Então, nossos irmãos, quando estão chegando mais cedo para o grupo de louvor, o pessoal do Ministério de Som, as pessoas que estão chegando mais cedo, não se espantem, porque vai estar meio agitado. Quando os irmãos estiverem saindo hoje, já vai estar meio agitado mesmo, imagina às 5 horas da tarde aqui, certo? Nós vamos estar louvando ao nosso Deus, meus irmãos. Lá feliz nós vamos ser. Nós temos cantado esse
esse hino durante esse mês de janeiro, ele é uma oração e um compromisso. Sabemos que nesse dia de tantas incertezas, né? Mas sabemos que Deus, a importância de Deus nos nossos lares, nesse mundo tão tenebroso, né? O mundo fica tentando destruir a família. A família, o casamento jamais fica totalmente extinto, porque foi Deus quem criou. E o que Deus criou, Deus diz: eis que tudo que Deus fez é muito bom. Então vamos estar louvando a nossa Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Quando nós estivermos louvando a Deus com esse hino, será momento de estar dedicando também nossos dízimos e nossas ofertas. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Nesses dias de tantas incertezas, nossos lares a fé precisam ter. Cada um pondo em Deus a confiança, sendo assim lá feliz nós vamos ser. Com amor lá feliz nós vamos ser. Nesses dias de tanta violência, nossos lares paciência devem ter. Cada um cultivando a tolerância, sendo assim lá feliz nós vamos ser. Com amor lá feliz nós vamos ser. Nesses dias de tanta insegurança, nossos lares firmeza devem ter. Pais e filhos buscando a harmonia, com Jesus lá feliz nós vamos ser. Com amor lá feliz nós vamos ser. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, todas aquelas pessoas que puderam estar participando com seus dízimos e suas ofertas. Mas também pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia para aqueles que não podem estar participando, para que o Senhor possa estar sempre dando o pão de cada dia, que o Senhor possa estar sustentando cada lar aqui, e sabemos que o Senhor tem sustentado nossos lares. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem protegido nossos lares. O Senhor possa estar nos protegendo enquanto casados, nossos cônjuges, possa estar protegendo nossos filhos, que sabemos que o mundo cada vez mais oferece atrativos para os nossos filhos e para os casais. Que nós possamos estar firmes na Tua palavra, sabendo que o Senhor deve ser o Senhor do nosso lar, deve ser o Senhor das nossas vidas, deve ser o Senhor da nossa família. Essa é a importância de Ti em nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque ainda que imperfeito que somos, o Senhor cuida de nós, de nossa família, de nossos filhos. Obrigado, Senhor, porque apesar de muitas vezes duvidarmos das Suas promessas, o Senhor, na Sua misericórdia, no Seu amor, demonstra para nós que o Senhor é fiel nas Suas promessas. Continue, Senhor, abençoando as nossas famílias, nossos lares. Leva-nos para os nossos lares sobre a Tua proteção e continue sempre nos fortalecendo e abençoando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos ouvindo uma música instrumental e após a música estaremos encerrados. Deus abençoe a todos os irmãos.